O Leonardo se formou com a gente aqui, atua na área de automotiva, né? Então é sempre bom saber aí que vocês passaram pela universidade, que vocês conseguiram aí se posicionar como um profissional do mercado, muito bem posicionado. Para a gente é um orgulho tê-lo, é um prazer tê-lo aí, o Leonardo, e todos vocês aí assistindo a nossa palestra. Eu vou fazer uma palestra, claro, não vou procurar ser essencialmente técnico demais, mas eu vou procurar abordar bastante o assunto, para que a gente possa falar sobre a questão dos carros elétricos. Eu vou fazer isso em duas etapas. Primeiro, eu vou passar muito rapidamente um posicionamento, como é que o Brasil está em relação. Eu espero que vocês vejam tudo aqui. Compartilhar aqui. Estão vendo a apresentação? Sim, sim, né? Bom, essa apresentação, só para posicionar vocês rapidamente, eu vou passá-la muito rapidamente para a gente não aproveitar também para conversar um pouco. Mas esse estudo é um estudo que vem da EPE, vocês estão vendo aí no rodapé aí da página. Essa empresa de pesquisa energética, ligada ao Ministério de Minas e Energia, eles fornecem dezenas e dezenas de estudos na área de energia, completamente gratuitos, porque eles são do governo. E se vocês entrarem em epe.gov.br, vocês vão ter lá todos os relatórios que vocês imaginam de energia relacionados ao nosso país, de todas as linhas, eólica, solar, hidrelétrica, enfim, tudo que existe de energia no país. E existe esse estudo que eu achei muito interessante, é um estudo de 2017, nem é tão antigo assim, mas ele fala um pouco sobre o impacto dos veículos elétricos no planejamento energético no Brasil, né? O pessoal fala, vai ter tomada para tudo isso, né? Então, vamos só dar uma analisada rapidamente e depois eu convido vocês a irem lá no EPE, procurarem esse trabalho aqui, e vocês vão ter um pouco mais de acesso a isso, né? Então, ele fala que os veículos elétricos e os veículos híbridos, né, são justamente essas alternativas que nós temos aos derivados de petróleo, né? Então, por que veículos híbridos, por que veículos elétricos, né? Qual é o contexto, né? Nós temos lá mudanças climáticas e políticas ambientais, oscilações do preço de petróleo, novas fontes de energia e ameaças geopolíticas, né? Se os países árabes fechar a torneira lá, eles abalam o mundo inteiro, né? O uso da energia no setor de transporte sofre muitas modificações. Só para ter uma ideia, toda a energia que o Brasil consome, toda, um terço vai para o setor de transporte, um terço de tudo que o país consome, né? Então, o que nos direciona nesse sentido dos veículos assim alternativos, né, com essas tecnologias disruptivas, os norteadores são a redução das emissões veiculares, né, e a segurança energética do país, né? Veículos elétricos puros e híbridos, né, como são ditos, né, o elétrico puro é aquele que é só elétrico, né? O híbrido é o que trabalha com os dois combustíveis, né? Já são realidades em alguns países. Então, por exemplo, ó, China e Estados Unidos já tem 1% do mercado, né? Na Suécia 2%, na Holanda 10%, na Noruega 23%, né? Veículos, licenciamentos em 2015 de veículos, né? Olha, na China 147 mil, nos Estados Unidos, elétricos puros, né? 71 mil nos Estados Unidos, na Noruega 28 mil, né? Aqui dá para fazer uma comparação que, apesar de a Noruega ter um percentual maior, a população lá é menor, né? Então dá para fazer uma comparação aqui, né? Os híbridos, né? A China 61 mil, Estados Unidos 43 mil, Holanda 41 mil, né? E veículos. No Brasil, os elétricos representam 0,05% dos licenciamentos de leves em 2016, né? O total de veículos leves em 2016 foram 2 milhões de veículos, os elétricos e híbridos no Brasil, 1.000. Né? Então, estamos numa proporção ainda bem pequena, né? Licenciamento total de veículos entre 2012 e 2013, 3,6 milhões, né? Então,
Dá para a gente ter uma ideia aí, em termos de veículos, habitantes por autoveículos, né? O crescimento, né? Então, essa taxa de motorização vem crescendo com o passar do tempo, né? Em 2026, podemos atingir 4,4 milhões, né? Então, aí tem vários fatores aí para essa recuperação: retomada de crescimento, aumento da renda da população, redução da taxa de desemprego, retomada da oferta de crédito. Então, tudo isso aí são a recuperação dos veículos, de venda dos veículos leves nos próximos 10 anos. Isso está se projetando para o Brasil, né? Existem algumas barreiras ainda, né? Então, por exemplo, uma das barreiras é a questão das baterias, né? As baterias ainda são um problema nos carros, né? Elas ainda são pesadas, a capacidade de potência armazenada ainda reduz a autonomia, né? É a briga, por exemplo, de todos os carros elétricos. Nós já temos tecnologia para fazer tudo no carro elétrico. A bateria ainda é a última fronteira em relação a isso, né? Infraestrutura, a questão de postos de recarga e locais para ter essa recarga, não somente as tomadas, que a gente encontra já algumas por aí, mas até a questão do sistema de carga, que seja rápido, porque se você tiver uma tomada, mas levar 10 horas para carregar o carro, é um limitante, né? E o custo dos veículos, que ainda está muito elevado devido ao investimento das indústrias, o custo ainda não consegue abaixar, né? O preço do carro ainda é um dos principais limitadores, né? Então, por exemplo, você pega hoje um sedã de luxo que custa 125 mil, pega aí um Civic, um Corolla, ou carro do tipo assim, em torno de 125 mil, o híbrido já sobe mais de 30%, né? Então, nessa essa questão dos preços, nós estamos falando de carros acima de 100 mil reais, né? Então, é muito complicado, né? Então, a gente e veja que somente 6% dos veículos vendidos no Brasil tem preço acima de 80 mil. Quer dizer, a população não compra carro acima de 80 mil, né? Não é a grande massa ainda, né? Qual é a visão da empresa de pesquisa para os próximos anos, envolvendo aí as diferentes premissas, né? Se considera que nós não vamos ter elétricos puros até 2026, né? Esse número é interessante porque você tem o plano de desenvolvimento 2030 para a indústria de mobilidade, né? Chamado 2030, e esse plano 2030 é um plano de incentivo à indústria automobilística para que eles façam uma modernização no parque de oferta de veículos no Brasil. E esse plano tem uma vigência até o ano de 2030, né? Então, quando ele diz aí que não tem carros elétricos até 2026, puros elétricos, né? Imagina-se que até 2030 as montadoras só estejam produzindo carros elétricos. Essa é a perspectiva, né? Não se considera no Brasil a entrada de automóveis a diesel, como acontece na Europa, né? Lá praticamente tudo é diesel, né? Aqui nós temos a escolha relativa entre etanol e gasolina em função de preço, então você consegue regular um pouco isso, né? A produção dos híbridos flex fuel, quer dizer, o completamente híbrido e flex ao mesmo tempo, né? A partir de 2021, e muitos já estão aí, né? Os carros que estão chegando híbridos aí, a maioria deles já são flex, né? Vai se manter o teor de 25% de etanol na gasolina, para conseguir com isso ter um controle aí de emissões, né? E o ganho de 1% ao ano de eficiência veicular. Então, significa que os carros têm que ficar progressivamente mais econômicos. Essa é a perspectiva, né? A frota, imagina-se que teremos uma frota de 360 mil veículos híbridos no Brasil em 2026, né? Então, imagina-se que até lá a gente tenha uma frota aí crescente, né? De carros com uma participação cada vez maior. Essa é a projeção que se faz. Claro que isso vai acontecer proporcionalmente à redução dos custos, que a partir do momento que os carros híbridos começarem a chegar aos carros mais populares, né? A ideia é que essa venda comece a crescer, né? Então, a ideia, né, é que você ainda não vai conseguir ainda reduzir progressivamente assim, acabar com a gasolina, né? Ainda vão ter muitos veículos, a frota ainda vai continuar, né? Então se diz que em 2026 ainda vai ter demanda do ciclo Otto. O ciclo Otto é um motor
que nós temos hoje, aí o motor convencional de combustão, né? Ainda teremos essa busca, né? Mas isso deve causar uma pequena queda aí, né? Emissões equivalentes da demanda de ciclo Otto, que são os motores convencionais, né? A ideia é que a gente caia até 2026 de 71 para 73 milhões de toneladas de CO2 equivalentes na emissão. Então, quer dizer, devemos ter uma redução aí gradual disso, né? E o veículo puro elétrico, né? Então, aí vem uma série aí de iniciativas, né? Frota de táxis, vai se começar isso de uma forma gradual. Nós já temos alguns táxis em teste no Brasil, né? A Nissan tem o carro Leaf, que é uma iniciativa de veículos elétricos no Brasil, em testes, né? Então, a ideia é que se tenha essa ideia de crescer esse híbrido flex, né, que acho que vai ser interessante, porque, inclusive, os outros países veem até de uma forma positiva o fato de nós termos aqui uma bioenergia, né? O álcool, para nós, é uma solução, assim, muito boa em relação à poluição. Então, se o carro elétrico é uma solução, né, o que se tem que levar em conta é, se eu coloco um carro elétrico, mas se eu gero a energia através de uma usina termoelétrica, não adiantou nada, né? Porque eu não estou poluindo ali no cano de escapamento do carro, mas lá onde está a termoelétrica eu estou poluindo muito. Então, a questão, nós vamos até falar um pouco sobre isso depois, na próxima apresentação. Então, essa é uma questão aí muito interessante, tá? Bom, não sei se eu fui rápido demais nessa primeira parte, mas eu acho que deu para a gente conversar um pouquinho e entender aí como é que é o posicionamento do Brasil para os próximos anos, né? Deixa eu... Agora vamos para a nossa apresentação, ok? Acho que valeu aí para uma... Eu não sei se... Eu gostaria de ver uma coisa aqui, não sei se nós temos... Então, ok. Vamos falar um pouquinho sobre veículos elétricos, tá? Vamos lá. Bom, o Jefferson já fez a minha apresentação, eu vou pular essa parte aqui, né? Bom, quais são os tipos de veículos elétricos que nós dispomos aí, né, que estão disponíveis para a gente? A gente fala em carro elétrico, mas existem muitos meios de veículos, né, elétricos, né? Alguns já estão aí há muito tempo, né? Então, a gente fala, olha, as locomotivas elétricas, por exemplo, o trem que a gente usa aí, os trens metropolitanos, aí são todos elétricos, né? São veículos. E o que a gente chama de veículo? Os veículos são aqueles equipamentos que transportam pessoas, né? De um lado para o outro, transportam cargas, né? Então, o trem já é muito conhecido como trem elétrico, a GE aí tem trens pelo mundo inteiro. Carrinhos de golfe são carros elétricos já conhecidos até nos campos de futebol. Empilhadeiras elétricas existem dentro das fábricas aí há décadas, né? Ônibus elétricos nós temos muito no Brasil, né? O Brasil tem uma frota muito boa aí de trólebus em grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, né? O submarino nuclear, eu acho que é o mais nobre de todos aí, né? Ele tem lá a geração de energia através de um reator nuclear que move os motores aí elétricos do submarino, né? Elevadores, um elevador também, elevador é um meio de transporte de pessoas, então eles também são elétricos aí, mas desde aí do finalzinho aí do começo do século XX, eles já estavam transportando pessoas com eletricidade, né, usando eletricidade para isso, né? Quando nós falamos dos veículos, dos carros elétricos, né, então nós temos aí uma série de opções, né? Então nós temos carros a células de hidrogênio. As células de hidrogênio são equipamentos abastecidos com hidrogênio, eles possuem um equipamento chamado célula de combustível, e essa célula de combustível reage ao hidrogênio a ponto de gerar energia elétrica. É uma alternativa, inclusive, que no futuro não deve ser dispensado, né? Os carros solares, que ainda possuem um limitante muito grande, né? Esse carro aí parece ter saído de um filme de ficção científica, mas ainda nós esbarramos no fato de que a energia gerada pela placa para mover um bom carro, né? Um bom de movimento,
as placas ainda produzem pouca eletricidade para isso, né? Você precisaria ter um carro aí com, sei lá, 200 metros quadrados de área para conseguir ter um movimento aceitável, né? Então, ainda não é a alternativa, né? O híbrido, que nós já estamos falando agora, nós temos por aí, né? Tem bastante. Carros de pequeno porte, já tem alguns aí rodando por aí. Carros conceito, como esse aí do MIT, ele fez um carro que ele é dobrável, você dobra, põe no cantinho, usa quando você quer, né? Aí já é uma expansão, né, da ideia. E as baterias de grande porte para motores grandes, né? E aí já começa a ficar um carro um pouco pesado, e esse é um dos limitantes, inclusive, da questão aí das baterias, né? Só para falar um pouquinho, já tem fabricante pensando em moldar o chão do carro no formato da bateria, né? Uma bateria totalmente deformada, vamos dizer assim, para encaixar no assoalho e tentar ocupar menos espaço, né? Então ainda tem sido alguns desafios aí em relação aos fabricantes de carro elétrico, né? Vamos ver de onde vem a história do carro elétrico. Olha lá, em 1830, né, o veículo elétrico a bateria não recarregável foi inventado por Thomas Davenport, Robert Anderson e outros. Esse veículo conquistou todos os recordes de velocidade até 1900, né? Assim, o recorde de velocidade que a gente fala, né, gente, é uns 20 km por hora, né? A venda de carros elétricos superou os da gasolina em 10-1 pela Oldsmobile e a Studebaker, que começaram a produzir veículos elétricos em 1890, né? Existe também aí nessa época uma iniciativa da Mercedes-Benz, que também teve o seu carro elétrico mais ou menos nessa mesma época, né? Em 1904, teve a primeira multa por excesso de velocidade de um motorista de veículo elétrico, né? Dele deveria ter passado dos 20 por hora, alguma coisa assim, né? Krieger Company constrói o primeiro híbrido, né? Então, essa empresa construiu um carro com os dois com motores, né? Em 1910, a linha de produção Ford interrompe a manufatura dos veículos elétricos, né? Então, eles faziam os veículos elétricos, a Ford já tinha começado a fazer, mas com a chegada aí dos motores aí a combustão, se viu que se conseguiria mais potência do que se estava conseguindo na época. Baterias já eram um problema na época, né? Veículos elétricos persistem como símbolo de status e utilitários até a Grande Depressão Americana. Então, quer dizer, o veículo, os carros praticamente nasceram elétricos, né? Depois, com o advento do petróleo, eles acabaram indo para o lado dos veículos a combustão, né? E agora nós estamos retornando à tecnologia depois aí de mais de um século de história, né? Em 1968 houve a grande corrida de carros elétricos que saiu, que atravessou os Estados Unidos, né? Desde da região de Boston, Massachusetts, até Pasadena, na Califórnia, né? Foi ligado a esses dois pontos. Houve era uma competição entre o MIT e a Caltech para conseguir cruzar os Estados Unidos com veículos. Cada 100 quilômetros eles recarregavam novamente, e isso foi histórico para os carros elétricos na época. Então, dá para ver que o carro elétrico nunca saiu da mente do homem que o carro um dia ia ter que ser elétrico, né? Só para a gente ter uma ideia. Em 1970, houve uma corrida de carros, também no mesmo esquema que essa que nós estamos falando agora, onde a ideia justamente era um carro que não, como diz a foto aí da moça aí do lado, um carro que não gerasse fumaça, né? Aí, em 1970, teve mais de 50 carros, né, com várias formas alternativas, né? A Caltech, na época, já tinha inventado o freio regenerativo. O que é o freio regenerativo? É aquele sistema que, quando você pisa no freio do carro, ao invés de você apertar lá as pastilhas e frear mecanicamente, ele pega a energia cinética do carro e retorna para a bateria, recarregando a bateria, aproveitando a energia cinética, novamente armazenada como energia elétrica, para ser usada daqui a pouco de novo, né? E isso é uma coisa que até hoje persiste nos carros elétricos, né? Na Universidade de Toronto houve uma motorização híbrida, né, que já saía aí paralela, como acontece com o Prius, por exemplo, né? E o MIT também cria um motor híbrido
ligando os motores elétricos também com motores a combustão. Então, vê que essa história nunca morreu, né? Ela sempre esteve viva na cabeça aí das pessoas, né? Em 1990, tentou-se lançar um carro aí, né? O custo do projeto custou $1 bilhão, conseguiram vender 800 unidades desse carro aí. Há quem ache bonito, também não sei, né? Mas era um custo absurdo, o carro era muito caro e não foi para frente, né? Não conseguiram vender, né? Mas o que é o veículo elétrico, né? Como é que ele funciona? Como é que é o interior dele? Como é que é o sistema dele? Vamos lá. Os carros existem 3 modelos, vamos classificar simplesmente em 3 modelos. O primeiro, que é o convencional, onde você tem o combustível, que gera energia para o motor, através do sistema de transmissão, faz essa energia chegar até as rodas, né? No sistema híbrido, você tem um sistema um pouquinho diferente. Opa. No híbrido, nós temos um sistema um pouquinho diferente. Olha a coisa. Então, aqui nós temos o combustível, o motor e a transmissão. No sistema híbrido, nós temos também o combustível, o motor e a transmissão. Só que, paralelamente, nós temos uma bateria, um motor regenerador aqui e para transmissão. O que é interessante olhar é que essas setinhas aqui são de 2 direções. Então, quando esse motor está atuando, ele gira esse motor gerador e esse gerador carrega a bateria. Quando eu estou trabalhando em velocidades, por exemplo, urbanas, até 50 km por hora, a energia, esse combustível aqui é desligado e eu uso a energia da bateria com esse motor e estou rodando de forma elétrica, tá certo? Quando essa carga da bateria reduz muito, né, ou se eu preciso de maiores velocidades, automaticamente o motor a combustível é ligado e esse sistema passa a ser recarregado, ok? Então ele fica alternando entre o sistema de motor elétrico e motor gerador, né? Motor gerador fica entre os dois. E essencialmente, o puro elétrico é bateria, motor gerador e transmissão. Veja que aqui a setinha, ela está num sentido só, mas na verdade, quando nós temos aqui o sistema regenerativo, essas setinhas também são bidirecionais. A hora que eu piso no freio, a energia mecânica do carro volta pelo sistema de transmissão, vai para o gerador e o gerador carrega a bateria. Então, isso aqui é o princípio de funcionamento dos 3 modelos de carro: o convencional, o híbrido e o de sistema de baterias e elétrica, ok? Como é que é a questão do rendimento? Quer dizer, quem tem melhor rendimento, quem aproveita melhor a energia? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Num carro convencional, né, vamos pegar assim na cidade, né, eu tenho aqui o tanque de combustível. Deixa eu verificar aqui. Isso, eu tenho o tanque de combustível, tá aqui, que alimenta o motor, né? E eu tenho que fazer essa energia chegar aqui na roda. Bom, quando eu ligo isso aqui, dessa energia que chega aqui no motor, 8% vai para o próprio funcionamento do motor, que eu gasto aqui em stand-by, quer dizer, só para o motor estar ligado, e o motor perde em torno de 76% da energia do combustível, na forma de calor, principalmente, é a principal forma, e na conversão de energia química, né, da explosão, para energia mecânica. Esse rendimento é da ordem de 76%. Sobra para o motor, então, 16%, que vai para o sistema de transmissão. O sistema de transmissão vai mandar, ela tem perdas, em torno de 3%, então desse 16%, 13% chega até o sistema das rodas. E desses 3%, né, desses 13%, eles são gastos assim: 3% para vencer a aerodinâmica, 6% vai para os freios e 4% é utilizado para a movimentação do carro. Ou seja, o que realmente é utilizado como energia mecânica de deslocamento é 4% do valor da gasolina. 4%. Né? Claro, eu tenho que vencer a aerodinâmica de qualquer jeito e vou dispensar energia no freio de qualquer jeito. Mas essa daqui é a sequência
que nós temos de energia no veículo convencional, perdas que você tem na cidade, né? Na estrada, você tem um rendimento um pouco melhor, porque você freia menos também, só que você tem mais aerodinâmica para vencer, né? O stand-by você não tem, porque eu não fico com o carro parado lá, com o motor ligado parado, que o stand-by é isso que a gente chama o marcha lenta, né? A perda aqui continua em torno de 76% a 77%, só que como esses 8% que eu tinha lá vem aqui para frente, eu acabo gastando um pouquinho mais aqui nessa taxa, porque eu trabalho em rotações maiores, chega a 19% e eu gasto um pouco mais aqui, né? Mas dá para a gente ver que essas perdas, né, são relativamente grandes comparado com o que eu saio aqui do meu combustível, ou seja, do meu tanque de combustível, eu aproveito somente 7% para o deslocamento, tá ok? Nos híbridos, olha só no híbrido, né? No híbrido de um tanque que eu tenho aqui na cidade, né, que eu estou contando no stand-by, eu tenho essas mesmas perdas que eu tenho aqui, né? O driveline é a mesma coisa, praticamente o mesmo modelo, né? Só que quando eu coloco um sistema híbrido, né, eu consigo eliminar o stand-by. Por quê? Porque quando o carro está parado, né, quando eu reduzo, eu desligo o motor de combustível e fico somente no elétrico. Então aqui eu vou eliminar esse stand-by, né? Outra coisa que eu diminuo, desculpa, é a questão das frenagens, porque eu regenero essa energia para o meu motor. Então eu consigo reduzir essa questão do freio também, né? Aqui eu vou reduzir essas perdas também, porque eu consigo, no momento em que eu estou rodando como híbrido, eu desacoplo o motor, então eu não perco essas energias. E isso faz com que o meu rendimento do carro aumente significativamente em termos de energia, tá? Aqui, olha, quando ele está conectado, ele elimina completamente o motor de combustível. Então, nesse momento, essas perdas aqui eu consigo reduzir barbaramente, né? No carro que ele é 100% elétrico, como é que ficaria essa distribuição, né? As baterias alimentam o motor com essa energia, a mesma quantidade de energia, 100%, né? Eu tenho aí perdas do motor na ordem de 10%, convencional do motor elétrico, vem para o meu sistema de transmissão 90%, né, do que eu tenho aqui. Esse sistema vai ter uma perda na ordem de uns 14% em transmissão, depende do veículo, né? Existem uns veículos onde esse motor está dentro da roda. Então eu elimino essa perda aqui de 14%. Mas veja que chega para mim 76% da minha energia da bateria, tá certo? Então, se eu considerar em termos de deslocamento de carro, lembra que aqui chegava em torno de 3% aqui para a roda, né? Perdão, 10% aqui para a roda, aqui chega a 76%. Então, significa que as minhas baterias podem ter menos energia do que teria o meu tanque de combustível, né? Daqui eu vou vencer a aerodinâmica, esse 76%, 29% é gasto em aerodinâmica, 35% vai para o rolamento e 11% só que vai para a frenagem do que nós temos aqui. Então dá para ver que o veículo elétrico é um carro, vamos dizer assim, em termos de energia, muito eficiente, né? Como é que faz para a energia chegar até o carro? Então veja aqui, ó, aqui nós temos uma comparação interessante, né? Eu tenho aqui o meu poço de petróleo, tá certo? Essa é uma comparação, inclusive, de uma geração termoelétrica. Eu pego o meu combustível, o meu petróleo, jogo nessa termoelétrica, que é uma usina. Essa usina vai gerar eletricidade que carrega o meu carro. Ou eu pego esse mesmo petróleo, mando para uma refinaria, que vai para um caminhão, que leva no posto, que abastece o meu carro convencional, né? Então, se eu olhar essa linha, né, entre geração e transmissão, eu libero aqui 31%, que tem aquele 76% de rendimento, então vai chegar da energia do poço de petróleo até o veículo 23% de rendimento. Quando nós vamos para o carro a combustível, eu tenho aqui um rendimento da refinaria de 82%, uma transmissão aqui, que é justamente a carga, né, de energia para cá,
o caminhão também gasta energia. Eu coloco aqui no posto de gasolina 13% no carro, eu vou chegar com 13% aqui no carro. Ou seja, mesmo que eu gerar através de uma usina termoelétrica, nós chegamos com energia aqui com um rendimento muito maior, né, 10% maior, né, quase o dobro no carro elétrico. Agora, no caso do Brasil, essa energia que nós estamos falando aqui, ela pode ser de uma fonte renovável, como, por exemplo, eólica ou as hidrelétricas, né? Então, nós tiraríamos daqui o efeito poluição, impacto do meio ambiente, né? Aqui, então, nesse pacote, eu chegaria em 31% até o tanque. Aqui, nesse pacote, eu chego com 80% até aqui, né? Do tanque para as rodas, eu vou para 23% nesse primeiro pacote nosso aqui de cima. No tanque para do tanque aqui desse ponto para as rodas, eu cheguei com 13%. Então dá para ver que tem um rendimento aí, uma diferença grande de rendimento, né? Bom, quais são os benefícios do carro elétrico? Vamos pensar lá, né? Eles são mais eficientes, menor custo de combustível e baixas emissões, né? Isso nós estamos falando do elétrico, tanto híbrido quanto puro, né? Porque o puro, você fala, mas o puro a emissão não é zero? Não, depende lá do início, de onde vem a nossa energia, né? Até mesmo a hidrelétrica, por exemplo, tem alguns efeitos de emissão, né? Conforme o lago da energia, lá o lago da montadora, da usina hidrelétrica, esse lago decompõe lá a material orgânico que existia no lago, vai emitir CO2, enfim, né? Existe aqui algumas emissões, sim. Se for híbrido, tem a emissão de quando o motor está operando, né? Transmissões mais simples e menos partes móveis, ou seja, o carro elétrico, mecanicamente, ele é mais simples em termos da sua mecânica, né? Permite você escolher o combustível que você quer. Dá para nós independência do petróleo, principalmente nós que temos fontes essencialmente renováveis na nossa matriz. Só para a gente ter uma ideia, na nossa matriz energética, né, o Brasil possui hoje, por exemplo, mais de 80% da matriz elétrica de fontes renováveis, através das usinas hidrelétricas e das fontes dos geradores eólicos, né? E as emissões, então, é o que a gente falou aqui, que são, essencialmente, aí são muito melhores, né, em termos de emissão. Tá? Essa tecnologia do veículo ao grid, né, o V2G, Vehicle to Grid, se diz que você pode conectar ele na rede elétrica, né, e com isso você permite uma ligação, né, até um gerenciamento da sua frota elétrica, na hora que ela está ligada no grid, né? Ligar ao grid que a gente diz é o sistema de rede elétrica de distribuição. Permite, por exemplo, que se você tiver na sua casa, e isso não vai ser uma coisa de um futuro muito distante, se você tem placas solares na sua casa, onde você gera uma boa quantidade da sua energia elétrica, isso vai permitir que você tenha energia ali disponível para o seu veículo elétrico e de um custo relativamente muito barato, né? Bateria dos veículos elétricos pode ser usada em sistemas estacionários. Então, isso aqui é interessante, porque isso, montadoras, por exemplo, como a Audi, a BMW, as grandes montadoras que estão fazendo teste, eles fazem assim: você chega do seu trabalho em casa, você conecta o seu carro na tomada e começa a carregar o carro. Vamos supor que por uma razão qualquer, você fala assim, olha, eu não vou usar o carro no final de semana, eu não vou usar o carro. Você pode desligar a energia elétrica da concessionária e usar a energia elétrica da bateria do carro para alimentar a sua casa. Então, permite usar o carro como um reservatório de energia para outras coisas. Acabou a energia elétrica da sua casa. Você usa a energia do carro, ele está conectado lá, né? Então, essas versatilidades nós vamos conseguir, né? Uma coisa interessante por exemplo, você tem as produções, por exemplo, de energia eólica, né? Ela possui flutuações durante o dia. Então, você tem picos de geração de energia eólica. Por exemplo, ela é uma fonte
sazonal, né? E a gente sabe que nesse período, por exemplo, da noite, né, madrugada, por exemplo, você tem geração de energia e você tem uma queda de demanda. Então, você pode aproveitar a queda de demanda da madrugada, enquanto você dorme, seu carro se carrega, né? Então, você vai ter aqui, nessa região aqui, você pode utilizar isso para uma demanda de carga do seu carro elétrico, né? Uma ideia aí de fontes de eletricidade, que é uma ideia na Inglaterra, né, para a gente ter uma ideia, a Inglaterra usa, por exemplo, até carvão hoje para usa carvão, por exemplo, para gerar energia, né? Então é uma fonte completamente poluidora. Usa gás natural e óleo também aqui, combustão a diesel, né? Então eles possuem aqui umas capacidades aqui relativamente grandes com várias fontes, né? O Brasil tem uma matriz completamente diferente dessa, mas só para ter uma ideia disso aqui, a ideia é que durante a noite, quando as fábricas param e as demandas caem e as pessoas dormem, você tem aqui um pico de demanda que você pode utilizar para fazer a carga dos veículos elétricos, né? Uma ideia, né, em termos de capacidade da rede, né? Então você tem a rede elétrica lá em a demanda, esse é o uso de energia, né? Que você tem lá em termos de carga. Então, dependendo do horário, ao meio-dia você tem uma demanda mais alta, depois isso vai caindo, ela cai, ela vai caindo em termos de horário, depois sobe novamente. Então, esses pequenos picos de demanda, as pequenas sobras que você pode ter numa demanda, né, é suficiente para você carregar muitos carros. Então, uma das perguntas que se faz é a seguinte: quando você colocar um monte de carro elétrico, vai ter energia elétrica para carregar todos esses carros, né? A ideia é sim, né? Nós teremos demanda, existem alguns programas energéticos no mundo inteiro já prevendo isso, né? Então, essa ideia é que pequenas economias de energia, né? Até mesmo energias, por exemplo, como a economia de lâmpadas que se faz no país como um todo, né? A Procel fez aquele trabalho todo, incentivo, para você trocar os seus equipamentos antigos, como geladeiras e televisores, por equipamentos mais novos, trocar as lâmpadas por LED e tudo mais, vai gerar uma queda na demanda. E uma coisa que você fala, mas caiu 1% da demanda. Se caiu 1% da demanda, você consegue carregar aí centenas de milhares de veículos elétricos. Ok? Aqui existe aí um estudo americano, né, em custos operacionais, comparando o custo de um veículo elétrico a bateria com o custo convencional de um veículo, quanto custa a milha percorrida americana, né? Então, fazendo uma conta do elétrico para o convencional, aos preços, claro, aos preços das gasolinas de lá, né, pessoal? Então, aqui, olha, custa 3 centavos a milha rodada americana, né? E custa, o veículo normal custa 8 centavos a milha, né? Então, você vê que isso aqui, no bolso de quem está usando, né, é muito, muito, muito significativo. A ideia, né, é que isso tem que chegar para o consumidor final, o cara que usa o carro popular tem que chegar nesse aqui, né? Nós vamos chegar ali, né? Emissões de CO2, olha, né? Um carro elétrico, ele emite aí, em média, uma carga de CO2, quilos de CO2, né? De 10 quilos. O Prius, o Toyota Prius, 26, né? E um Pontiac, daqueles 6 cilindros, 8 cilindros, Professor, V8, sim? desculpa atrapalhar, mas está vazando um áudio aí de alguém próximo do senhor. Tem algum áudio aí escapando aí? Eu acho que é próximo do senhor aí. O senhor está em um local fechado, alguma coisa assim? Isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Aqui, acho que melhorou. Obrigado, obrigado. Vou voltar aqui. Melhorou?
Acho que sim. Sim, professor, ficou perfeito. 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 Desculpa pela... Imagina, que é isso. Então, daí, olha, o carro elétrico, então, 10 quilos de CO2, o Prius 26, e aqueles V8 né, americanos 5.0 lá de um Pontiac, 61 quilos. Então, é muita diferença, né? O Prius é um híbrido, né? O Prius, ele é o veículo híbrido, né? O elétrico, né? Mais vendido do mundo, né? Ele já tem, acho que quase 20 anos aí que está no mercado aí vendendo o Toyota Prius. É um ícone aí dos veículos híbridos mundiais, né? Bom, quais são os desafios, né? Quais são os desafios que nós temos em relação aos veículos elétricos, né? Bom, o primeiro desafio é que a gasolina é o combustível perfeito, né? Ele é o combustível perfeito, porque ele é o combustível que apresenta a maior densidade de energia, né? Então, aqui nós temos a questão em questão de quilos e litros, né? Quantos joules, megajoules, eu tenho por litro e megajoules por quilo. Então, ele é o que tem a maior relação de energia por quilo do combustível, né? Então, quanto mais aqui em cima ele está, mais energia eu tenho por quilo, né? Então, aqui tem o GLP, né? Tem outro tipo de gás, né? O carvão, né? Madeira, né? E a bateria de lítio está aqui embaixo, né? Os carros elétricos estão aqui, ó, né? E a gasolina está aqui. Então, esse é um desafio, né? Queira ou não, ele é um desafio. Só que, por outro lado, nós vimos que, apesar dela ter essa proporção aí de energia, né? Vamos dizer assim, eu perco quase toda a energia na transformação. Então, por isso que os carros elétricos começam a se destacar como viáveis, né? Professor? Sim. No seu gráfico eu não vi nada sobre o etanol. Onde ele ficaria aí? Esse gráfico que eu trouxe aqui, perdão, deixa eu só voltar aqui. Como ele é um gráfico que eu peguei na questão é um gráfico americano, né? É um gráfico americano. O etanol, ele estaria algo perto aqui do nosso biodiesel, um pouquinho menor, tá? Ele estaria alguma coisa por aqui, ó. Veja que aqui tem o biodiesel, né? Então, o etanol ele estaria um pouquinho menor aqui, por quê? Porque ele tem menos poder calorífico para o mesmo volume que você tem da gasolina, né? Por isso, obrigado. Tá? Então, aqui, ó, fazendo uma comparação aí, né? Um galão de gasolina, né? Ele teria 135 megajoules de energia. Veja que tudo é galão, né? Porque é americano a apresentação aqui, né? Para guardar a mesma quantidade de energia, eu preciso de 21 baterias de lítio, né? A mesma energia que eu tenho num galão de combustível, né? Então, quando a gente fala aquela história da densidade de energia, é disso que nós estamos falando, né? Que chega uma hora que um galão de combustível não é nada num tanque de gasolina, né? Você tem normalmente um tanque aí que pode chegar a 20 galões, né? Precisaria 20 vezes mais bateria, 400 baterias aí para fazer um tanque, né? Então, veja que um galão desse pesa 2,7 quilos e essas baterias pesam 340 quilos para guardar a mesma quantidade de energia. E isso realmente é um problema, né? Um galão tem o volume de um galão. Agora, as 21 baterias têm um volume de 54 galões. Então, é 54 vezes mais volumes, né? E o peso também, né? Então, olha lá os desafios que nós temos lá. A autonomia dos veículos, né? Esse é um problema que, inclusive, é uma das coisas lá que a Tesla está trabalhando muito com essa questão da autonomia, né? Longos tempos de carga, isso vem caindo gradativamente, né? Mas aqui tem um ponto importante, quando a gente fala em longos tempos de carga, que é o seguinte: existem dois limitantes aí. As baterias possuem um limite de quantidade de carga que você consegue carregar ela. Quando você começa a carregar rápido demais, elas começam a aquecer e pode até explodir, né? Alguém já pode até ter tido a experiência de comprar aquele carregadorzinho de R$ 5 que vende lá na banquinha, e a hora que você põe no teu celular, o celular explode. Por que aquilo lá acontece?
Acontece porque você tentou colocar uma taxa de energia maior do que a bateria suporta. Então, isso é um dos determinantes do tempo de carga. Outro determinante é a potência da sua tomada. Então, se você chega em casa e liga o seu carro na tomada, aquela tomada ela tem um limite. Mesmo que você coloque uma tomada especial só para carregar o carro, a sua rede que liga a sua casa no poste também tem um limite. Então, a carga da bateria vai estar limitada a esse limite também. Então, esse aqui é um dos desafios em relação à carga, tá certo? Se a autonomia, se você só colocar baterias maiores, o carro vai ficar mais pesado e os tempos de carga vão cada vez aumentar mais, né? O custo inicial ainda é um problema, esse aqui eu acho que eu diria que é um dos maiores desafios para vencer. A vida útil da bateria, isso aqui é importante, porque você tem que pensar que você tem que fazer uma substituição de um sistema de bateria e você vai ter que destinar corretamente a hora que você for jogar essa bateria fora. Ela vai ter que ter uma destinação, alguém vai ter que pagar por isso, né? O consumidor vai ter que se aceitar o veículo, né? Para ter uma ideia, a Audi lançou um veículo, um dos primeiros veículos dela completamente elétricos, e eles colocaram o carro nas ruas para testar. E eles tiveram um problema de aceitação do consumidor, que foi o seguinte: eles perceberam que os carros elétricos andavam na cidade sem fazer barulho algum. E isso eles falaram, pode ser até um problema de segurança, porque você vai atravessar uma rua relativamente distraído, você escuta o barulho do motor, você para, né? E aquele carro se aproximava sem ruído algum. Então a Audi chegou a pegar esse protótipo e instalou nos 4 cantos do carro alto-falantes com barulho de motor, para que as pessoas não se... Parece engraçado, mas para que as pessoas ouvissem o carro chegando, né? Inclusive, existem carros elétricos que dentro do carro, ele simula vários tipos de barulhos de motor para o motorista que está dirigindo um esportivo elétrico, não enfiar o pé no acelerador e não escutar barulho nenhum. Porque nós estamos acostumados a enfiar o pé numa... Imagina uma Ferrari elétrica, né? Você pagou lá 5 milhões de reais um carro daquele porte. Aí você enfia o pé no motor e você não escuta um barulhinho de nada. O cara quer escutar o barulho do motor de uma Ferrari, né? Então, essas coisas aqui vão a todos os níveis, desde o carro popular até o carro mais especial, né? Vamos dizer assim, né? E essa integração com o grid energético é a questão de você ter essa ligação do veículo com sua rede elétrica e ter uma compatibilidade muito grande aí em relação aos veículos, né? Eu acho que esse aí é um dos pontos principais também, né? Aqui é uma projeção de custos, né, de operação, de manutenção na União Europeia, por exemplo, manutenção, custo com manutenção, o custo com combustível, a depreciação do carro, né, e a depreciação da bateria, né. Então, aqui tem uma projeção para alguns países, os tipos de motor ou veículo, né, e isso mostra que existe uma ideia de que você tenha sempre reduções, conforme você vai mudando a tecnologia do veículo, que você acaba tendo sempre otimizações em relação aos seus custos e manter o veículo em funcionamento, né? Na percepção do consumidor, então tem algumas coisas a ser considerado. Por exemplo, aceitação da autonomia, né? O que é considerado? A maioria das pessoas dirigem menos de 80 km por dia. Então, se você tiver uma autonomia na ordem de 100 km, né, já vai atender uma quantidade muito grande de pessoas que utilizam o carro, né? Carro com maior autonomia, inclusive, pode ser uma questão de opcional. Você pode ter um carro mais em conta que rode 100 km por dia, que rode 120 km por dia, enquanto você pode ter um outro carro que rode 300 km, né? Então, isso aqui pode ser, inclusive, um fator de preço que permitirá popularizar um pouco mais o carro, né? A maioria dos carros ficam parados 20 horas por dia. Você pega o seu carro, vai até o serviço, para o carro lá, trabalha o dia inteiro, pega o carro e vai embora para casa. Quantas horas? Aí, à noite, você vai ficar dormindo a noite inteira e o carro lá parado. Então, quantas horas o seu carro vai ficar parado em termos de tempo, né? Então, isso aqui permitiria carregar energia para funcionar isso que você precisa, né? Outra coisa na percepção é os veículos seriam menores e mais eficientes. Então, essa questão de veículos menores também é uma questão de adaptação, né? Mas a eficiência e a economia que eles devem promover
deve ajudar um pouco nessa percepção, né? Outra coisa é o hábito de carregar o carro. Você está acostumado a carregar o celular, mas você não está acostumado a chegar e espetar o carro na tomada para deixar ele carregando. Vai ter que ser um novo hábito. Então, essas questões aqui, no fim das contas, acaba sendo tão importante quanto a tecnologia que você está embarcando no seu trabalho, a tecnologia que você está colocando à disposição. Você tem o carro elétrico, você tem à disposição, mas se isso aqui não for aceito, não adianta você tentar vender. Né? Então, isso tem que ser trabalhado psicologicamente, né? Tem que ser trabalhado como uma consciência de mercado, para que você consiga criar um mercado favorável para você colocar o produto. E é isso que tem acontecido, né? Você vê os híbridos estão chegando, as pessoas vão se acostumando, vão sabendo o que é, né? Não adianta você chegar com o pacote pronto de uma vez e colocar ele totalmente no mercado. Isso não vai dar certo. Então, você tem que criar o ambiente para que você consiga introduzir o produto, né? Desculpa. Tem desafios que vamos buscar, vamos atrás deles. Por exemplo, uma ideia que se teve, né, algumas ideias, é que você tivesse bancos de baterias, lógico, hoje elas não são mais desse tamanho, mas que você tivesse bancos de baterias que pudessem ser substituídos. Então, você chegaria num posto de combustível, a bateria não seria mais sua, né? Você chegaria num posto de combustível, um posto de abastecimento, não é mais combustível, né? Pararia o seu carro lá, ele tiraria a sua bateria, colocaria uma outra carregada e você segue viagem, né? Então, essa é uma das alternativas até que está se pensando. Mas, para isso, deveria existir o quê? Uma padronização de baterias, né? Uma padronização de contatos elétricos, quer dizer, tudo teria que ser padrão para que você conseguisse fazer essas substituições. Se cada fábrica tiver uma bateria diferente, dificilmente você conseguiria ter um sistema desse, assim, que o cara no posto de abastecimento precisaria ter 50 tipos de bateria diferentes, isso ficaria inviável, né? O sistema chamado Better Place, né, o plano de negócio seria mais ou menos como um celular, né? Você poderia usar ele em vários lugares, né? O Better Place possui baterias, que é isso que eu falei para vocês. Vocês colocam a bateria, você vem aqui, troca a bateria, no caso, né? Ó, você carrega o seu carro em casa, né? Você vai utilizando ele, vai dirigindo. Chega no trabalho, você deixa ele carregando lá no serviço, né? Você tem um sistema, então, de navegação que te dá a melhor posicionamento do carro, onde você vai estar, a hora que você está andando, né? E onde você precisar, separa no lugar, troca a bateria, né? Então, esse é um modelo, dizendo assim, onde você integra várias soluções, tanto as cargas, né? Quanto o sistema de navegação que vai dar para você qual a melhor rota para gastar menos energia do seu carro, né? E você poder trocar as baterias. Então, esse é um modelo, é um sonho aí, para que, quem sabe, seja assim que eles vão funcionar, né? Aqui tem mais ou menos uma ideia, né, em termos de carga, né, falando em carga rápida, né, em termos aqui tem o tamanho da bateria em termos de carga que você tem, aqui os veículos, né, uma scooter ou uma bicicleta, né, uma cadeira de mobilidade, né, uma cadeira, pessoas com necessidades especiais, um carrinho de golfe, que está aqui, uma motocicleta, né, uma empilhadeira, aqui, um carro sedã e um sedã de valores aqui diferentes, né, 2 portes diferentes, e aqui os tipos de baterias que você pode ter, né. Então, essas pretinhas aqui de 6 coulombs, né, para ter cargas mais rápidas, né, que você poderia ter sistemas de carga rápida específicas, né. Esse aqui, por exemplo, são cargas industriais, olha, você teria sistemas aqui especiais, né. Aqui bancos de baterias, né, como você pode também fazer alguma possibilidade de ter esse tipo de carga. Uma outra coisa interessante, né, só para vocês darem uma olhada aqui, olha, quando nós falamos em veículos, né, grandes, nós falamos em baterias que trabalham na ordem aí de 480 volts, né? Então as tensões vão até 600 volts, são tensões relativamente elevadas dessas baterias, não é bateria de 12 volts, como a gente pensa no carro, né? E isso, inclusive, sofreu o pessoal, por exemplo, da Toyota,
fez um trabalho especial junto com o Corpo de Bombeiros do Japão, dos Estados Unidos, de alguns países, mostrando como o bombeiro deve abordar um acidente com um carro elétrico. Né? Se ele chegar lá e começar a jogar água de qualquer forma e tiver uma bateria lá de 600 volts energizada, isso poderia causar uma explosão ou um incêndio. É um caso muito crítico. Né? Aqui a questão das baterias de lítio, essas são as baterias que está se pensando em utilizar, né, em termos de carga, são baterias, lítio é o nosso limite aí de maior rendimento de armazenamento de energia. Aqui mostra, em relação ao custo das baterias, né, como eles vêm caindo. Em 2020, nós estamos nesse patamar aqui, e a ideia agora é que elas começam a cair ainda um pouco mais, até o ano de 2030 aí, em relação à questão de baterias, né? Então aqui tem o preço por quilowatt, né? O preço da bateria proporcional à questão de quilowatt-hora e os custos que nós temos das baterias. Elas vêm caindo bastante e ainda devem cair, né? Carros elétricos de hoje. Então tem aí, né? Nós temos os carrinhos pequenininhos, aí os Smart, né? Esse aqui é o Leaf tem alguns desses daqui rodando no Brasil, né? Temos carros esportes, carros esportivos, né? O Tesla, que é um carro de $110 mil, mas é um carro maravilhoso, assim, muito bonito, né? A Tesla não só se preocupou em fazer carros eficientes, mas carros bonitos, né? E tem outros aí, né? Tem carros especiais. Esse é um outro tipo de Tesla, também um pouco mais popular do que aquele, né? O Volt da Chevrolet, que é um carro também de $40 mil, é um carro também que tem força no mercado, né? E aí vai aparecendo alguns carrinhos conceitos, né? Como esses Mitsubishi, esse pequenininho aqui, esses meio que parecem nave dos Jetsons lá, esse pequenininho também europeu, esse é o Leaf que nós vimos lá. Então são opções, né? Outras marcas que vão entrando aí no mercado sobre isso, né? E tem algumas notícias que já tomam o nosso jornal. Por exemplo, carros elétricos usados em Noronha podem poluir mais do que uma van diesel. Por que esses carros poluem mais do que um carro a diesel? Porque para carregar eles em Fernando de Noronha, a gente usa geradores diesel. Então não adianta nada, né? Você ter um carro elétrico e ter um gerador diesel para carregá-los. Aqui é claro que merecia ter um gerador eólico, ou ter um gerador de solar para carregar esses carros, se não um gerador diesel, como a gente tem lá em Fernando de Noronha. Não adianta nada fazer isso, né? Os carros elétricos já chegaram nas marcas de mais, vamos dizer assim, de maior repercussão, né? Carros especiais, né? Carros exclusivos, né? Esses carros já andam a 300 km por hora, 400 km por hora, né? Já chegou também na Fórmula E, né? Nós temos competições com carros exclusivamente elétricos, né? Então são muito interessantes essas corridas, né? Em relação a isso, né? E no Brasil já existem estados, por exemplo, com isenção de PVA para carros elétricos. Então aqui, ó, na região do Nordeste, principalmente porque aqui a gente tem uma geração de energia sustentável muito grande, e aqui também já está se colocando essa liberação de alíquotas e já está chegando também nos outros estados. Aqui tem redução e aqui tem isenção, tá? Professor. Não sei se eu falei rápido demais, mas acho que era isso que eu queria transmitir para vocês aí. Obrigado, professor Mário. Vamos agora abrir aí para a sessão de dúvidas, tá? O Pedro colocou no chat aqui que não conseguiu preencher o formulário. Eu já conversei com a Cris, lá do marketing, viu, Pedro, para poder ampliar um pouco mais o prazo, mais uns 10 ou 15 minutos, tá? Eu acho que o Carlos tem uma dúvida, né, Carlos? Bom dia, eu gostaria de perguntar qual a opinião do professor aí sobre a questão do Gurgel Itaipu, que é um carro elétrico que foi criado há um tempão e que infelizmente não foi. O Itaipu, né, foi um carro, inclusive tem uma foto do Gurgel apresentando o carro no programa do Silvio Santos, inclusive, né? Foi uma foto aí que viralizou, até esses dias estava passando aí nos Facebook. Assim, foi uma iniciativa pioneira, né? Não só ele fez aquele Itaipu pequenininho, mas ele fez também
uns carros de carga, né? Se você for no prédio se um dia tiver a oportunidade de ir no prédio da Poli, na USP, por exemplo, lá tem um carro elétrico que parece uma Kombi, aquelas Kombi picape, né? Totalmente elétrica, feito pela Gurgel. O que eles fizeram foi ser pioneiros, né? E essa ideia, como vocês viram naquelas fotos que nós passamos lá, daquelas iniciativas americanas do MIT, né? Naqueles anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, o Gurgel estava ligado naquilo, né? Ele estava informado do que estava acontecendo no mundo e teve aquela iniciativa. É claro que houve uma pressão muito grande aí das montadoras, né? Houve uma pressão muito grande da indústria do petróleo, e isso aconteceu no mundo inteiro, né? Essa iniciativa não foi somente da Gurgel, né? Mas eu acredito que era uma iniciativa válida. Naquela época, por exemplo, os carros funcionavam com um banco de baterias de carro convencional, né? Esse carro, por exemplo, que tem lá na Poli, né, na Universidade Politécnica da USP, que é uma picape para carregar um pouco de carga, ele tem uma gaveta de bateria que entra embaixo do carro, mais ou menos que nem aquela que eu mostrei para vocês ali, de uma perua, entrando numa gaveta com dezenas de baterias de carro. Fica inviável, porque só o peso das baterias já não justifica muito, né? Tinha que ser, para a época, teria que ter baterias diferentes, mas a iniciativa dele foi muito boa. Agora, o bloqueio que ele sofreu para que esse carro não foi para frente é um bloqueio mundial, né? Ele sofreu o que boas ideias sofrem no mundo inteiro quando existe um poderio econômico mandando sobre isso. O professor falou do E400, que é o nome dessa perua. Eu não lembro exatamente o nome, mas ela parece uma Kombi, o pessoal chama de Kombi cabrita, né? Aquela Kombi que só tem a cabinezinha na frente e aquela carroceria atrás, ela é igualzinha a essa. E esse carro deles tem um em amostra lá na USP lá. Professor, tá me ouvindo? Sim, Leonardo. Leonardo, uma dúvida em relação à bateria, né? E até entrando um pouco no assunto das próximas palestras aí. A gente tem visto que o grafeno pode gerar uma revolução aí no que diz respeito à eletrônica, né? Certo. E dentre os saltos que o uso do grafeno pode trazer, você acha que esse material pode contribuir também para uma revolução das baterias para veículos elétricos, no que diz respeito a volume, autonomia, né, densidade de energia que você mostrou? Você tem acompanhado esse tipo de discussão também? Sim, a questão do grafeno vai para uma outra vertente em relação aos carros elétricos, que são as questões dos supercapacitores, né? A questão o capacitor, ele armazena a energia elétrica de uma forma diferente das baterias, né? A bateria tem um conteúdo dentro dela, ela tem um elemento, um eletrólito, que promove uma reação química que favorece o armazenamento. Enquanto que o supercapacitor, o capacitor, na verdade, ele só simplesmente armazena de uma forma estática, como você bem sabe. O que acontece é que as baterias, como eu disse para vocês, ela tem uma velocidade máxima de carga que ela suporta. Então, se você quiser carregar ela mais rápido, ela pode explodir. Isso já não acontece no supercapacitor, porque o capacitor, como ele é um armazenador estático de energia, você pode carregar ele com o quão rápido você queira. Então, existem muitas linhas de estudo para desenvolvimento desses supercapacitores. Qual é o problema do capacitor? Se você deixa ele lá parado, ele vai se descarregando naturalmente, né? Ele perde a carga sozinho, por fuga do seu dielétrico, do seu isolante interno, né? Então, o que o pessoal tem estudado é a utilização do grafeno para gerar megacapacitores. E se isso realmente vingar, né, substituiria as baterias por supercapacitores, e aí você conseguiria fazer um armazenamento de energia de uma forma mais eficiente. É uma das vertentes que eu acho que o grafeno pode atingir. Outra coisa, na questão, por exemplo, do grafeno, né, já está se desenvolvendo baterias que sejam muito compactas, porque o grafeno é muito fininho. Então, ele permite você fazer acumuladores mais compactos. Mas sempre a bateria em si, ela tem um limite de velocidade de carga. O que se faz
é estudar que essa velocidade seja cada vez mais aumentada. Então, mas são duas linhas que o grafeno pode atuar, né? Eu vou fazer só uma rápida consideração para dizer como que essas coisas evoluem. Na década de 60, surgiu uma série de televisão chamada Star Trek. E nessa série Star Trek, que vocês conhecem, né, Jornada nas Estrelas e tal, nessa série, o cara que escreveu lá a série, o que ele fez para fazer uma série de ficção científica? Ele foi em todas as universidades, o MIT, foi em todas as universidades americanas, e falou assim, o que existe de tecnologia de ponta que vocês acham que um dia pode dar certo, que eu vou pôr no filme? E uma das coisas que eles colocaram lá foram os acumuladores de lítio. Então você pega aquela série antiga, os caras falam assim na nave, né? Ó, verifiquem os acumuladores de lítio. Ninguém sonhava, sabia nem que era o lítio na época, na década de 60, né? Naquela época eles já utilizavam. E hoje, todas as baterias que a gente usa de grande capacidade de armazenamento são de lítio que um dia saiu de dentro de uma universidade, passando por dentro aí de um filme de ficção científica. Então, como nós estamos falando do grafeno hoje como uma coisa que está nascendo, com certeza nos próximos anos aí agora, ainda mais que agora a velocidade de crescimento da tecnologia é cada vez mais rápida, né? Nós devemos ver nos próximos anos o grafeno se despontando também nessa parte de armazenamento de energia. A Juliane perguntou aqui se o custo das baterias dos veículos elétricos e híbridos são muito diferentes e o Brasil já está fazendo uma reciclagem dessas baterias. Olha, a reciclagem da bateria, Juliane, ainda não é vamos dizer assim, um grande problema, porque o volume ainda é muito pequeno, e como isso está saindo diretamente das montadoras, né, eles ainda têm que fazer uma questão da logística reversa dessas baterias. Então, toda vez que você for trocar uma bateria, por exemplo, de um carro como um Prius, que é um híbrido que você tem, agora tem o Corolla, que é híbrido, tem outros carros também híbridos no mercado, o Fusion da Ford, por exemplo, você vai ter que trocar essa bateria na concessionária e eles são obrigados a dar essa destinação de forma correta. Se eles não conseguirem reciclar essa bateria aqui no Brasil, porque já existem recicladoras de baterias no Brasil, mas de uma forma específica, se eles não conseguirem, eles vão ter que mandar para algum lugar do mundo que reciclem, né? Em termos de custo, eu acho que o híbrido e o elétrico não tem uma variação de custo. A única coisa é que a bateria do híbrido é menor, porque ela conta com motor, então ela usa aí uma bateria menor do que usaria um carro puro elétrico. Professor, sim, posso complementar uma informação que você deu aí? Você mostrou o Volt, né, da GM, certo. e era um veículo híbrido, e hoje nós já temos o Bolt, né, que é o elétrico, e sim. é o carro elétrico, acho que eu cheguei a ver essa informação em junho, tá? Até então era o veículo elétrico mais vendido no país, acho que tinham 80 unidades, se eu não me engano, com um custo de 215 mil reais. Certo. Que bom. Não, é uma informação importante. Isso vai começar a crescer, né, em termos de carro. Eu acredito que a popularização daqui para frente, os híbridos vão invadir o mercado, né, eu acho que nos próximos anos aí, para que a partir de 2030 a gente já comece a ter uma oferta de veículos puramente elétricos. Eu acredito que vai ser mais ou menos nessa ordem, porque inclusive aquele plano lá 2030, né, o plano chamado 2030, programa 2030 do governo, já prevê isso, né? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Podemos encerrar, então? Então, agradecer aí a contribuição aí do professor Mário. Muito obrigado pela apresentação. A apresentação o pessoal com certeza gostou bastante, tá? Agradecer também aí a presença dos alunos, né? A questão aí das dúvidas também, sempre enriquecendo aí, né, a participação, tá? Enfim, acho que a gente só tem a agradecer aí, viu, professor Mário, a sua disponibilidade, tá? E a sua contribuição aí para a nossa já famosa Semana das Engenharias, né? A ideia é provocar um pouco, né? Colocar um tema que está relativamente atual
e cutucar todo mundo para que as pessoas vão atrás, né, vão pesquisar, vão buscar mais informações. A ideia é justamente essa. Tá ok? Ok, então, pessoal, então, muito obrigado, tá? A gente está à disposição. Se vocês necessitarem aí, tiverem mais alguma dúvida também, quiserem mandar um e-mail para a gente, tá? Eu vou deixar o e-mail nosso aqui, o meu e-mail aqui também no chat, tá? Deixa eu escrever aqui. E, no caso do professor Mário, ele acabou também de colocar o e-mail dele, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, por favor, aí a gente está à disposição, tá ok? Então, muito obrigado, um bom dia a todos, né? Cuidem-se aí, tá? Tá passando, tá? Vamos ver se em janeiro aí, 2021, a gente já, para quem já aguentou até agora esse confinamento, então, 3 ou 4 meses aí, por favor, vamos nos cuidar, né, professor? Isso, obrigado, pessoal, obrigado a todos aí, obrigado pela presença de vocês, viu? Então, ok, bom dia a todos.